Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Bom dia a todos. Esse é o nosso culto da nossa Igreja Anglicana Esperança. Nós ficamos aqui situados na rua Campo Grande 18, em Candeias. E é claro, você que está em casa assistindo esse culto online, você quiser ter o prazer de nos visitar, com certeza também será um prazer enorme em receber você aqui. E é claro, tocar assim você e conhecer melhor vocês. Sinta-se à vontade. Do mais, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, possa cada vez mais nos capacitar nessa manhã tão maravilhosa, para que possamos aqui adorá-los e glorificá-lo. No Salmo 150 ele diz que, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai os pelos seus poderosos feitos, louvai-os o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Eterno Pai, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que assim nós comemoramos a descida, Pai, para nos capacitar em sermos cada vez mais, Senhor, discípulos Teus, Jesus. E assim, Pai, fica conosco, Senhor, dessa manhã. E faz, Senhor Deus, o Teu mover de maravilhas em nosso meio, no meio da Tua igreja. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Senhor. E assim, Pai, diante deste louvor, muitas vezes nós nos perguntamos: como pode, Senhor, Tu nos amar tanto? Pai, eu pequei contra Ti, Senhor, fiz o que é mal perante os Teus olhos. Mas grande, Senhor, é as multidões de misericórdia que tem por cada um de nós. Pequei por pensamento, por atos, omissões, por palavras, Pai. Transgredi, Senhor, os Teus mandamentos, Senhor. Mas maravilhoso és Tu, Senhor, em nossas vidas. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, tirando tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, que está em nós, Senhor. Lava-nos, Senhor, para que possamos ficar mais alvo que a neve, Jesus. Vem tirando toda a soberba, toda a prepotência, toda a arrogância, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos distancia de Ti, Senhor. Nos dá, Senhor, o coração puro, Senhor, inabalável, Pai. Para que possamos cada vez mais caminhar contigo, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor, não a nossa vontade. Se precisar, me quebra a Tua igreja, Senhor, e faz de novo, Pai, porque Tu és o oleiro, Pai. E esse vaso de barros aqui, Senhor Deus, transborda da Tua graça, da Tua presença, Pai. Nos enche, Senhor, do Teu azeite, para que possamos transbordar cada vez mais de Ti, jorrar, Senhor Deus, do Teu amor, Senhor Deus, nesse mundo tão decaído, Jesus. Em nossas casas, Senhor, no nosso trabalho. Ó Deus, grande e misericordioso és Tu, Pai. E assim, Pai, regozijado contigo, livre do nosso pecado, nós queremos, como intercessores, interceder pela Tua igreja. Tua igreja perseguida, massacrada, Pai. Os pastores missionários, Senhor Deus, que nesses momentos estão passando por algo, Senhor Deus, tão fora do comum, mas que a Tua graça, Senhor Deus, baste para cada um deles, Senhor. Fortifica, Pai. Que nenhum deles olhe para trás, Senhor, e continue, Senhor Deus, levando a Tua igreja naquilo que Tu queres, Pai. Te peço em especial para o nosso arcebispo Miguel Shoa, Senhor Deus, na condução da Diocese Anglicana, Senhor Pai. Abençoa Teu servo, Senhor Jesus, capacita-o cada vez mais. Manda direto do Teu trono ao coração dele, Senhor Deus, todo o direcionamento que Tu queres para a Tua igreja, Jesus. Por todas as nossas dioceses, dos pastores, pastoras, Senhor Deus, missionários, ministros, líderes, Pai, que Tu possa estar nesse dia tão especial de Pentecostes, derramando do Teu Espírito Santo, capacitando, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, na pregação do Teu Evangelho, Jesus. Queremos Te pedir também por todos os políticos, Senhor Deus, todo o âmbito político, Pai,
todos os líderes, Senhor, não só do Brasil, mas mundialmente, Pai. Coloca no coração desses homens, Senhor Deus, o desejo de ajudar os mais necessitados, Pai. O desejo de ajudar a sociedade, não só a sociedade em si humanitária, mas também todo o ambiente, Pai. Florestal, fauna, Pai. Ó Jesus, que Tu possa estar abrindo os olhos desses homens, Senhor Deus, sabendo eles que sem Ti, Senhor Deus, eles não são nada, Pai. Porque tudo está no Teu controle, Senhor. Te peço nesse momento, Senhor Deus, que todos aqueles que estão enfermos, Pai. Senhor, vai visitando nossos lares, aqueles que estão deprimidos, Senhor Deus. Muitos ansiosos, aqueles que estão nos hospitais nesse momento, Pai. Seja de Covid, de câncer, Tu sabe, Senhor Deus, todas as doenças que assolam esse mundo. Pai, entra com a Tua providência de cura, Jesus. Cada leite, Senhor Deus, nessa cirurgia que nesse momento estão sendo feitas, Pai, estanca toda hemorragia. Direciona os médicos, Senhor Deus, a eles fazerem, Pai, tudo de acordo com os Teus preceitos, Senhor Deus, naquele lugar, Pai. Usa, Senhor Deus, cada um deles, Pai. Eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, desde já, Pai, aniquila, Senhor Deus, essa doença, Pai, essa Covid desse mundo, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que todos nós já recebemos o recado. Mas, Senhor Deus, que nada foge do Teu controle. Continua o Teu trabalhar, Senhor Deus, sobre a Tua igreja. Continua o Teu trabalhar sobre esse mundo, Pai. Continua o Teu trabalhar sobre as nossas vidas, Jesus. Também eu te peço especial por cada família aqui representada. Senhor, vem sobre nossos lares, Pai. Traz bênçãos sobre medida, Senhor Deus, trazendo paz que excede todo entendimento sobre marido, mulheres, pais e filhos, trazendo respeito de volta, Senhor Deus, trazendo amor, trazendo diálogo, trazendo o abraço, Senhor, que muitas vezes foge, Senhor, pelos ladrões que nós muitas vezes deixamos entrar dentro de nossas casas. Traz o convívio, Pai, de volta em nossas vidas, Pai. Te faz presente, Senhor Deus, em cada cômodo de nossas lares, Pai. Para que o berço da sociedade, Senhor Deus, que é a família, cada vez mais fortifique e seja cada vez mais um trunfo, Pai, para esse mundo, Jesus. E assim também eu te peço, Pai, em especial pelo nosso pastor Leonardo, Senhor Deus, que vai trazer a Tua mensagem para os nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, desça sobre ele nesse momento, Pai, dando sabedoria e discernimento daquilo que Tu colocasse no coração dele. Que ele seja ousado e ousado, Senhor. Que não mude uma vírgula sequer daquilo que Tu queres tratar com cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus. Manda direto do Teu trono, Pai. E assim, Pai, abençoa a sua casa, seu lar, sua esposa, seus filhos. Supre toda a sua necessidade, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor, do que ele precisa. Mas que nada, Senhor Deus, venha o abalar, Senhor Deus, porque Tu és o Deus de todas as coisas. O Deus presente. E assim, Pai, também eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que essa manhã nós possamos sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, para que possamos sermos diferentes nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Amados irmãos, esse é o momento também, momento do nosso ofertório. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que diz em Hebreus 11:6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que buscam. E aqui nos ensina que Deus é aquele que nós precisamos cada vez mais chegar perto dele, porque sem fé jamais vamos o agradá-lo. É claro que esse é um momento que nós estamos passando muito difícil, mas é preciso confiar no Senhor, que Ele é o Deus eterno, é o Deus imortal, é o Deus invisível, que também é possível crer que Ele é que provém tudo dentro de nossas casas. Amém? E nesse momento de ofertório é um momento de nós
exercitarmos a nossa fé, trazendo o nosso dízimo, nossas ofertas, mas isso fazendo com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos fazer isso diante do louvor. Você vem aqui, deposita seu dízimo, suas ofertas, e assim é um momento também de adorarmos a Deus. Demora a pegar, não. Eu te agradeço, deixo por se lembrar de mim e pelo teu valor, e que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Ficamos de pé para agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas. Estende tuas mãos para cá. Eterno Pai, Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor Deus, como igreja. Te apresentamos, Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas, Pai. Pai, Tu sabes e sonda nossos corações, Pai. Que cada centavo aqui, Senhor Deus, seja multiplicado para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Abençoa cada lar, Senhor Deus, que aqui depositaram, Senhor Deus, seus dízimos e ofertas. Supre toda a necessidade dos Teus filhos. Também eu te peço, Senhor Deus, em especial, Pai, para aqueles que não puderam, não tiveram, aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, vem suprindo a necessidade dos Teus filhos. Que essa fé, Senhor Deus, que nós temos, Senhor Deus, possa cada vez mais nos dar confiança, Pai, que tudo, Senhor Deus, Tu vai prover em nossas vidas, em cada, Senhor Deus, em cada lar. E assim, Pai, que Tu nos dê sabedoria, Senhor Deus, para cada centavo aqui, aplicarmos na Tua obra, Senhor Deus, para expandir o Teu Evangelho, porque Teu nome cada vez mais, com certeza, será glorificado. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, nos preparar para a palavra bíblica. Nosso irmão Davi vai ler. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Bom dia. A leitura de hoje é Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas,
Antes exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Porque isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Davi. Valeu, meu irmão. E aí, pessoal? Bom dia, tudo bom? Vamos nessa. Vamos começar agora a palavra, a leitura já foi feita pelo nosso irmão Davi. E agora a gente vai falar, mas antes eu quero chamar vocês a me acompanharem nessa oração, para que o Espírito Santo possa estar nos abençoando nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui, Senhor, porque nós temos certeza absoluta da tua presença aqui conosco. E nessa certeza nós já colocamos aqui a nossa esperança, a nossa fé, de que teu Espírito Santo esteja habitando em cada um de nós, trazendo entendimento e discernimento, Senhor. Tu conheces as minhas falhas, minhas limitações, e eu te peço em nome de Jesus, que tu me use para que a gente possa sair nessa manhã renovados, fortalecidos e cheios do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Tá alto demais, não? Estava baixo demais? É porque eu não tenho a voz de trovão de Júlio, de Davi, né? Voz, estou falando fino agora, vê que coisa complicada. Pessoal, escuta essa frase que eu vou ler. Não está na Bíblia, tá? Então, vê só que interessante. Há uma história por trás de cada pessoa. Há uma razão para eles serem o que são. Não é porque eles querem. Algo no passado os deixou assim. Às vezes é impossível mudá-los. Interessante essa frase, né? Essa frase foi dita, foi escrita por Freud. Quem se lembra de quem é Freud? Aquele pai da psicanálise, aquele homem super influenciador, né? Que trouxe, na verdade ele criou, né? Todo o modelo que hoje os psicólogos, psicanalistas e assim por diante trabalham. Ele influencia tudo isso. Mas eu vejo o seguinte, ele, como muita gente pode saber, era ateu. Ele era filho de família de judeus, mas ele era ateu. E por conta dele ser ateu, é que eu acho que no final ele botou assim: às vezes é impossível mudá-los. Por quê? Porque não depende da pessoa. Tem coisas que só Deus faz. Eu percebi nessa leitura bíblica, e eu creio que vocês também perceberam, que fala exatamente de uma mudança completa na personalidade de uma pessoa. A vida nova que é proposta por Deus faz com que
essa mudança venha a acontecer. Se vai ser rápido, se vai ser uma mudança gradual, se vai ser lenta, o tempo é de Deus, né? É lógico que o nosso esforço conta, mas é uma mudança. O que é que essa mudança, será que ela pode ser possível na sua vida? Eu queria que a gente pensasse o seguinte: qual é o ponto central para uma mudança desse tipo na vida? Aquilo que Freud não tinha é o fundamental para que eu tenha e que a partir disso venha a existir a mudança. A resposta é fé. O que a gente precisa é ter fé. Como Júlio falou aqui agora há pouco, lá em Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez alguém aqui ache que não tem fé, mas eu vou provar agora a você que você é uma pessoa de fé. Preste atenção. Você já subiu no ônibus querendo ir para o centro da cidade alguma vez? Não? Ah, um bocado. Pronto. Quando você sobe no ônibus, você não vai lá falar com o motorista para saber se ele tem habilitação, se ele está habilitado para lhe levar. Às vezes você vai no Uber, né, Sandro, e não pergunta e nem quer ver a habilitação. Você confia, você tem fé que aquele cara é um profissional e que está preparado para lhe levar para algum lugar. Mas tem outras coisas. Quando você vai a um médico e o médico lhe dá uma receita de um remédio, você não vai fazer uma pesquisa científica para saber se aquele remédio vai ser, assim, foi o melhor indicado para a sua cura. Você confia, você tem fé que o médico mandou você tomar o remédio certo e você toma na dosagem que ele mandou. Quando você pede uma comida no iFood, por exemplo, ou no Rappi, você tem uma fé, uma esperança que o cara traga e que ela esteja boa. Então fé é uma coisa que todo mundo tem. Isso é natural. Isso é natural. Então você não pode aqui dizer que eu não tenho fé. Mas só que, como deu para perceber, não é todo tipo de fé que tem um poder transformador. A gente precisa ter uma fé transformadora, uma fé vitoriosa para poder fazer essa transformação. Ou seja, nós precisamos confiar. A fé transformadora é aquela que nos leva a uma confiança de que algo vai mudar. Eu vou ler de novo essa frase de Freud para você ver agora com a perspectiva de uma pessoa de fé. Há uma história por trás de cada pessoa. Há uma razão para eles serem o que são. Não é porque eles querem. Algo no passado os deixou assim. E às vezes é impossível mudá-los. Eu queria chamar a sua atenção para você identificar na sua vida o que é que você viveu, o que você passou, o que você aprendeu, o que você gostaria de mudar na sua vida. Porque a gente sabe que isso traz consequências para a nossa personalidade. E é a fé vitoriosa, a fé que transforma, que vai fazer essa diferença. Eu entendo com toda clareza que essa frase tem duas coisas fundamentais. A primeira é que eu devo respeitar as limitações e a forma de ser de cada pessoa. Isso é claro. Não é porque a pessoa não é aquilo que eu espero dela que eu não vou respeitar a forma dela ser, né? Isso é fundamental, faz parte da boa vivência em comunidade. Mas também me leva a pensar e entender que eu preciso me esforçar para mudar a minha forma de ser. Isso é uma decisão pessoal. E eu queria dizer que nós, cristãos, temos essa decisão mais aguçada porque nós somos novas criaturas em Deus. Isso a gente viu na semana passada, né? Que a gente tem uma nova identidade.
E é por isso que essa série que a gente está começando hoje, uma série que se chama Uma Fé Vitoriosa, vai trazer para todo mundo um entendimento de coisas que a gente pode fazer para ter uma abundante vida. Nós vamos ver nessa série que nós podemos e também que nós devemos viver essa fé vitoriosa e que ela vai transformar a minha vida, vai transformar os meus relacionamentos. Imagine um relacionamento novo com todo mundo, porque as coisas erradas todas sumiram. E também na igreja, o nosso ministério vai ser tudo de bom, como diz a maioria. A fé que gera mudança, ela, como eu falei, ela está diretamente ligada à confiança em Deus. O salmista, no Salmo 20, versículo 7, disse: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Isso é fundamental, gente, porque realmente alguns confiam em carros e cavalos, isso significa qualquer coisa. Mas nós sabemos que a nossa vitória vem através da nossa confiança no poder de Deus de agir nas nossas vidas. Eu também não sei, não tenho nem ideia de qual era a batalha que o salmista estava travando, o que era o medo dele, o que é que ele estava enfrentando. Mas eu sei a minha batalha pessoal, imagino que você conheça a sua batalha. E a gente sabe que as maiores batalhas que cada pessoa aqui trava, está dentro da mente da gente. Existe uma batalha constante nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, conflitos que vêm acontecendo por conta de tudo isso que a gente viveu e do que a gente precisa viver nessa nova vida. Na semana passada, como eu acabei de dizer, a gente entendeu o que é uma nova identidade. Eu não estou falando de um RG novo. Eu perdi aquela identidade, o meu documento, fui no Expresso Cidadão e peguei um documento novo. A gente está falando aqui de uma nova identidade. Você é uma nova pessoa. Você zerar tudo aquilo que você viveu, que trouxe consequências para você ter uma vida nova. Isso é o que a gente tem. E essa nova identidade, quando eu tomo posse disso, crendo nisso, aí eu já sou vitorioso. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, a palavra de Deus diz: porque todo o que é nascido de Deus, ou seja, tem uma nova identidade, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o foco de hoje é a sua fé. Hoje nós vamos falar da fé que define a minha nova identidade. A fé que você deve ter para definir a sua nova identidade. Entenda que a fé vitoriosa define a minha identidade como filho amado de Deus. Esse é o princípio básico. Esse é o ponto de partida para tudo na vida da gente. É muito fácil a gente abrir a boca e dizer: eu sou filho do grande, eu sou filho de Deus, Tem vários jargões, mas as pessoas falam muitas vezes da boca para fora. Na nossa leitura de hoje, eu quero lembrar você do primeiro versículo que foi lido. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Veja, a Bíblia, Paulo, quando falou aos Efésios, ele já considerava que todos eles já tinham isso em mente, eram filhos amados. E com certeza nós queremos ser imitadores de Deus, mas existem dificuldades. Eu vejo que existem muitas dificuldades de viver essa imitação de Deus por conta das nossas referências paternas. Existem muitos problemas com relação à referência paterna. O que foi que eu vi meu pai viver a vida toda? O que foi que eu vi o pai do meu vizinho ou meus parentes vivendo como paternidade? Existem várias coisas. Existem pais ausentes, existem pais que são super exigentes. Imagine que teve um rapazinho, eu me lembro disso, faz muitos anos, esse menino já deve estar um homem. Imagine como deve estar a cabeça dele, porque ele simplesmente
quando o pai saía de junto dele, ele começava a gritar. Por quê? Porque quando o pai estava perto, não deixava ele brincar, não deixava ele falar, não deixava ele falar. Fica quieto, menino, fica quieto, menino. Então, quando o pai saía para fazer qualquer coisa, esse menino ficava... E ele tinha tanta energia para botar para fora que ele ficava gritando. Era até inconveniente. Mas, assim, eu entendia a razão. Então, existem pais ausentes que você nem sabe onde é que anda, por onde é que vive. Existem pais exigentes e pais que são irresponsáveis. Pais que não estão nem aí para cuidar, para prover, para proteger, para educar, para exercer a paternidade. Eu me lembro quando eu estava no Exército, eu era aluno do CPOR. E quando um aluno do CPOR, a gente tinha muitas atividades e principalmente era de ensino. Era marchar, era fazer a segurança, né, no corpo da guarda, era atirar. Tudo isso que era ensinado na base da ignorância. Muita ignorância. Porque os que tinham uma patente mais elevada, eu acho que se divertiam em ser bruto com quem tem uma patente menor. E assim, por mais que essa ignorância me atrapalhou, me incomodou, me irritava às vezes, o incrível, sabe o que foi? Que quando eu me tornei oficial do Exército, eu também agi de forma ignorante com aqueles que estavam com uma patente inferior à minha. Porque, por incrível que você ache, se você pensar um pouquinho, você vai ver que mesmo você passando por situações ruins na vida, depois que você está em outra situação, você, por copia e cole, você faz aquelas mesmas atitudes. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que se você tem uma referência de paterna ruim, você vai exercer, mesmo que não queira, uma paternidade defeituosa. Eu conheço pessoas que têm muito problema porque vê muita violência em casa, se incomoda, mas em um determinado momento da vida transfere, copia aquela mesma violência da mesma forma. Parece que você está vendo o mesmo filme, mudou, a novela, só mudou os atores. Isso é o que a vida nova muda. É isso que é transformado quando a gente tem essa fé nessa nova vida. A fé vitoriosa entra exatamente nessa necessidade de mudança. Ela quebra essa cadeia de repetição, pois ela muda o meu conceito de paternidade. Não mais, eu não tomo mais aquela referência errada como um modelo humano que é falho. Eu deixo ele de lado e começo a ver o modelo divino de paternidade. E é esse que eu vou seguir. Eu estou falando de você, por exemplo, a mulher se separa, o camarada vai viver na casa com outro cara, e o pobrezinho do menino vai, acompanha, só mudou o nome, mas os problemas continuam. Não, eu estou falando de uma mudança verdadeira. Você agora tem um Pai celeste, um Pai todo-poderoso, um Pai perfeito, um Pai que pode todas as coisas, inclusive tirar todos os traumas, tirar todos os medos, tirar tudo aquilo que ficou impregnado na sua mente. Uma nova cultura, vamos dizer assim, uma nova forma de ser. E nós podemos viver essa paternidade pela fé, pois ela não acontece de forma natural. Ela vem de forma sobrenatural. Por isso que a gente pede tanto a Deus pela unção do Espírito Santo. Veja só, em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Esse é um dos versículos que eu acho mais lindo na Bíblia, que diz assim: contudo, veja, eu vou logo dizer o contexto. João aqui está falando a respeito de Jesus, que Jesus veio ao mundo porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus, que mandou seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha uma vida eterna. Não morra, mas tenha uma vida eterna. Então esse versículo aqui, João está dizendo que Jesus veio para os seus, mas muitos não o reconheceram, muitos o desprezou.
Quantas pessoas você conhece que tem acesso à palavra de Deus, tem acesso ao Evangelho, mas simplesmente despreza? E aí é quando João diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nova criatura perfeita. Se somos por natureza imitadores daquilo que aprendemos com nossos pais, mas a partir de agora, entendendo a minha nova natureza, nós podemos pôr em prática tudo aquilo que a Bíblia nos mostra que é a referência de paternidade de Deus. Então, veja só o que é que Deus faz para quem tem uma referência de pais ausentes. Uma pessoa, uma criança que tem um pai ausente. Aí Deus vem e bota lá o Salmo 27, versículo 10, e diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você nunca vai estar ausente, você nunca vai estar só. Mas tem pai que é super exigente, que é muito impaciente. Aí Deus diz lá em Isaías 48, versículo 9: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a convido para que você não fosse eliminado. Vê só, eu vou ler com mais calma para você tentar entender, porque tem todo um contexto, mas é o seguinte: ele está falando para um filho que era malcriado, que o pai impaciente não tolera a malcriação. Então, o povo de Deus sempre foi malcriado com Deus, e ele está falando aqui para o seu povo, e ele diz o seguinte: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive. Ele conteve a ira, para que você não fosse eliminado. E quando você se lembra de um pai irresponsável, lá em Deuteronômio 31, versículo 8, Deus diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Veja só, Deus lhe cerca de todos os lados para tratar todo o tipo de trauma, todo o tipo de deformidade que você viveu com relação à paternidade que você conhece aqui. A fé vitoriosa vai transformar, vai mudar as referências. Nós vamos ver que a fé vitoriosa define a minha identidade como resgatado pelo amor de Deus. Você agora você é um filho amado que foi resgatado pelo amor de Deus. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação de estar preso, de ter sido sequestrado, de estar vivendo uma situação de aprisionamento, de dificuldade, de falta de liberdade. Aí quando vem alguém e resgata. Eu me lembro muito disso, é de sequestro. Quando vem a polícia e resgata mesmo. Olha, tem um filme chamado Chamas da Vingança. É muito bom esse filme, viu? E esse filme, para mim, é a história do Evangelho. Ele não tem nada a ver, viu? É filme de violência, filme policial. Mas assim, para mim, ele fala o Evangelho. Por quê? Porque um segurança é contratado para trabalhar para uma família. E em um determinado momento, a filha dessa família, a menininha, ela é sequestrada. Até o pai tem envolvimento nisso. Eu sei que esse segurança, ele, em uma determinada busca para poder trazer de volta, resgatar a menina, ele simplesmente faz uma troca. Ele chega para o criminoso e diz assim: olha, eu vou no lugar dela. Você vai me matar, mas deixe ela livre. E a final do filme é exatamente isso. É atravessando uma ponte, onde ele vai de um lado e a menina vem correndo do outro. E ele entrega a vida dele para que ela seja
liberta. Isso é resgate. Foi assim o resgate que Jesus fez por a gente. Então nós fomos, isso é uma dosagem de amor que é surreal. Eu tenho certeza que se aquele filme tivesse um seriado, se fosse um seriado, não fosse um filme, ia mostrar que a vida daquela criancinha nunca mais ia ser a mesma. Da mesma forma, a minha vida não pode ser a mesma quando eu entendo isso. Se eu não entender, tudo bem, mas na hora que eu entendo isso, eu não tenho como viver a mesma vida, desprezando esse amor, desprezando esse resgate. Olha esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meu irmão, isso aqui, as pessoas às vezes dizem assim: eu não consigo entender a Bíblia. Então, meu amigo, isso aqui é só se eu desenhar, porque isso é a maior prova de amor que alguém pode imaginar, morrer em meu lugar, de uma forma. Eu entendo que tem pessoas que quando escutam a palavra e quando escutam uma mensagem dessa de resgate, aí as pessoas dizem assim: não querido, acho que você deve estar falando para outra pessoa, porque eu não tenho necessidade de ser resgatado por Deus, não. A minha vida é tão tranquila. Aí esse soberbo vai se comparar a outros seres humanos que vivem uma vida mais degradada do que a dele, que vivem uma vida mais miserável do que a dele, que vivem mais envolvidos com algum tipo de violência ou pecado, que faz com que essa pessoa seja, pela sociedade, vista como menos ou mais imperfeita do que ele. Por exemplo, eu não matei, não roubei, eu pago meus impostos, eu não tenho 30 ou sei lá quantas mulheres no meio da rua, eu não sou um adúltero. Ah não, pô, aquilo é um cachaceiro, eu não, eu estou de boa, nem beber eu bebo. Qual é a sua referência? Porque dependendo da sua referência, você pode achar que você não precisa de Deus, você pode achar que você não precisa de Jesus, você pode achar que você não precisa ser resgatado. Outros é porque acham que é bom demais para ser verdade. Acha que essa história de um Deus todo-poderoso, maravilhoso, vai morrer por um lixo feito eu. Aí diz assim: isso é conversa, isso não pode ser verdade. Então, ou a pessoa não se acha, vamos dizer assim, devedor, ou a pessoa não se acha merecedor. Na verdade, todos são devedores, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Eu vou até falar alto porque pode ser que tenha alguém escutando aí fora. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a salvação vem para todos, mas só alguns aceitam, outros desprezam. O recado está dado e eu quero saber o que é que você está fazendo com ela. Porque para você mudar a história da sua vida, você precisa ter fé, que isso é verdade. Uma verdadeira fé, que é a fé vencedora. Entenda então que a fé vitoriosa, ela define a minha identidade como regenerado e agradecido. Pronto, eu entendi, eu sou grato. Eu sou grato, Senhor. Então, agora que eu entendi, eu vou ser regenerado. Tudo que eu tinha de ruim vai ser lavado, vai ser mudado, vai ser transformado. Regenerado, gente, significa reconstruído ou construído novamente, reabilitado. É por isso que se fala tanto do vaso novo, né? Porque o vaso está sendo feito pelo oleiro e por alguma razão dá um atrapalho. O que é que o oleiro faz? Reconstrói, regenera.
O ser humano foi criado por Deus lá no Jardim do Éden. Normalmente Carla fica assim, quando eu falo, tudo teu, vai para Gênesis. Mas tem que ser em Gênesis mesmo, porque quando Deus criou as pessoas, quando Deus nos criou, o ser humano, Ele criou perfeito. Aí existiu a queda, o pecado, e desmantelou todo mundo. Então, aí é onde entra Jesus, na regeneração, na restauração, reabilitação daquilo. Porque Deus, Ele tem agrada em regenerar, em transformar o que reciclador, para a gente falar mais claro, né? Jesus veio ao mundo para regenerar a nossa identidade, a realidade, e nos dá uma nova perspectiva. E é por isso que nós somos gratos. Nós somos corpo, se lembra? Corpo, alma e o espírito. E Deus, Ele tem mostrado claramente o seu poder na regeneração, tanto do corpo, a gente vê tanta gente sendo curada, né? Tanta gente sendo curada mesmo. Como a alma, quando a pessoa entende esse amor, tanto trauma, tanto sentimento de inferioridade vai sendo curado. E o espírito, porque a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo traz libertação. Então Deus está transformando tudo naquelas pessoas que se permitem ser transformadas. Porque o fundamental para essa mudança acontecer é que Deus, Ele é respeitador. Ele espera que você permita Ele cuidar de você. É interessante, é como se você estivesse morrendo sem respirar por conta do Covid, que agora está na moda, infelizmente. Aí você chega Pronto, eu vou dizer um exemplo. Tem um rapaz que há algumas semanas ele faleceu. Gente de primeira qualidade. Jovem, devia ter seus 30 e poucos anos. Batata, ele... nascido e criado na Igreja Batista, uma bênção, gente boa, animado, brincalhão, aquela pessoa que você gosta de estar junto dele. Batata foi acometido de Covid e várias vezes as pessoas chegavam para Batata e disseram: rapaz, tu tem que ser entubado, porque seu pulmão está numa situação. E ele com medo, ele disse: não, eu não vou, não quero. Quando viu, Batata não tinha mais jeito, morreu. Aí assim, deixou o filhinho, acho que tem o quê? 1 ano ou 2, os filhinhos de Batata, 2, né, Carla? Você entendeu agora que a regeneração que Deus pode fazer na sua vida depende da sua vontade? Ou então você morre, deixa, vai morrer mesmo, é bronca. É nessa regeneração, nessa nova forma de viver, nós temos um novo padrão de vida. Esse versículo de Efésios 5, os 3 e 4 diz assim: entre vocês, os regenerados, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Olha, eu queria falar rapidinho aqui de 3 pontos aqui. Imoralidade sexual. O sexo foi criado por Deus, é a coroa do amor de um casal. É a hora, assim, o ápice, melhor parte. Olha, Mike, deixa de abrir o olho, viu? Você parece que agora você ficou de olho, arregalou, rapaz, que cabra macho. Mas então, é quando tem aquela coisa da intimidade mais íntima, aquilo que deve ser, vamos dizer assim, único daquele casal, aquilo que deve ser preservado, cuidado, protegido. Mas quando a gente não vive esse modelo, a gente vive um modelo que está sendo de uma forma desmantelada, assim, colocada pela mídia ou pelas redes sociais, pela internet, a gente vai ver que o sexo vai se transformar em outra coisa.
O sexo vai transformar, ele começa a não ser algo preservado, é exposto. Ele é feito de forma totalmente irresponsável. E como eu sempre digo, sempre alguém vai se dar mal. Ou alguém vai se sentir usado, ou alguém vai ter, por exemplo, uma gravidez, uma gestação fora da hora, ou perde-se a liberdade para o casal, ou então vai ter um assassinato por aí. Alguém vai se dar mal, porque aborto é assassinato. Pode ter certeza. Isso é algo egoísta. As pessoas não estão fazendo porque estão se doando ao outro, as pessoas estão fazendo porque estão se aproveitando do outro. E aí eu me lembro de uma história da minha juventude. Um amigo meu, ele tinha um fascínio de ser o primeiro homem de uma menina. E meu amigo era a luta dele com essa menina e ficava naquela coisa toda, e isso durou muito tempo, meses, até que um dia ele conseguiu. Ela se entregou a ele. Lógico, ela tinha toda uma visão de uma forma e ele de outra. É tanto que depois que teve essa primeira relação, ele simplesmente desprezou ela. Não, você não significa nada para mim, agora eu vou atrás de outra. Por quê? Porque você era menos uma conquista. Isso é egoísmo puro. O que foi que isso fez na cabeça dessa menina? Né? E naquela época ainda existia o negócio de ficar falada. Hoje, não. Cobiçar é um desejo desmedido. Pode ser pelo poder, por dinheiro, por bens materiais. A realidade é o seguinte: a cobiça, você só cobiça o que você vê do outro. Aí você vai roubar, você vai matar, você vai destruir, você nunca está satisfeito. A cobiça, com certeza, já acabou e pode acabar com muitas amizades. Sem falar nas quantidades de confusões e morte que a gente já ouviu falar com desses gracejos imorais que são inconvenientes. Quantas vezes, se você puxar na memória, você vai se lembrar de alguma história de alguém que, por conta de uma confusão, porque um tirou onda com a cara do outro, ou com a mulher do outro, ou com o filho ou a filha do outro, e simplesmente por conta disso o desentendimento vem e gera morte. Então, pessoal, Deus, Ele ama todas as pessoas. Então Ele não quer que ninguém seja machucado. E Ele está querendo nos usar para fazer com que ninguém seja machucado. Por isso, Ele quer a transformação de cada um de nós, para que, ao invés de sermos pessoas que machucam, que agridem os outros, que a gente seja pessoa que proteja, que cuide dos outros. É muito importante para nós cristãos, nós estarmos atentos ao processo de regeneração em nossa vida, porque, como eu disse, é um processo. Não sei se vocês se lembram, eu disse que alguns vão mais rápido, outros vão mais lentamente, mas todos devem seguir o processo, caminhar. Nesse momento, eu queria que você rapidamente imaginasse, você que se diz cristão, que eu sei que vocês são, como é que vocês estão nesse processo? Eu sei, já falei, pode ser lento ou rápido, mas como é que vocês estão? Quando você diz assim, eu entreguei a minha vida a Jesus em tanto tempo, e hoje eu estou assim, como é que você vê a sua vida naquele momento e como é que você vê hoje? Você está existindo em sua vida um processo ou está em pausa? Vamos dar um pause aí para esfriar o juízo. Não, é um processo, né? Como é que você vivia? Como é que você se comportava? Como é que eu vivia? Como eu me comportava? Como é que agora eu estou? Aí eu queria saber o seguinte: eu melhorei ou eu piorei? Sabe por quê? Pior. Aí o cara diz, rapaz, pior do que eu era não pode ser não. Pode, porque agora você sabe que é errado. E antigamente talvez você não tivesse essa consciência. Então pode. É triste, mas é verdade.
Lá em Gálatas 6, versículo 4, diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Vê que interessante? Pois cada um deverá levar a própria carga. Veja, como é que eu vou? Vê só que interessante. Eu tenho que me examinar, mas sem me comparar. Como é que eu posso me examinar sem me comparar com ninguém? É porque eu vou me examinar de acordo com o padrão chamado a vida de Jesus Cristo. Então, eu não estou melhor do que fulano ou pior do que Beltrano, porque é insignificante para mim. O processo é eu e Deus. Então, por isso que a gente não deve se comparar. E Deus é tão cuidadoso nisso que Ele diz isso para que ninguém se ache melhor do que ninguém, ou que ninguém se ache pior do que ninguém. Examine-se o homem a si mesmo. Primeira parte de 1 Coríntios 11, versículo 28. É muito importante a gente lembrar que o processo de regeneração, como já foi claramente dito aqui, ele é pessoal, é individual. E ele depende, o combustível para que esse processo ande é a minha vontade, é o meu desejo pessoal. Enfim, a fé vitoriosa define a minha identidade como discípulo maduro. Lá na frente, quando eu vou vivendo uma vida, um processo de regeneração, aí eu vou chegar a uma fase chamada discípulo maduro. Vê que interessante, o discípulo maduro. Quem conhece o mínimo do Novo Testamento sabe que aqueles homens que andaram com Jesus, os discípulos, eles tiveram um crescimento gradativo na forma de ser. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer fazer na mesma coisa na minha vida, na sua vida. O mesmo crescimento que Ele agiu na vida dos apóstolos, Ele quer que seja esse na nossa vida. Nós achamos que ser usado por Deus, muitas vezes, é a responsabilidade do pastor. Quantas e quantas vezes aquela história, né? Pastor, ora por mim, porque isso... Eu vou falar. Estava aqui com a benção lá no gabinete e a benção chegou para mim e disse: e essa benção é Dona Dedé? Ela disse a mim: olha, pastor, quando eu estava lá no hospital com Covid, eu não estava com celular, eu não estava com nada, tiraram até meu óculos. E eu estava dizendo: poxa, como eu queria ter condições de ligar para Léo, mandar uma mensagem para pedir para Léo, para ele orar e pedir oração no grupo da igreja por mim. Não foi, irmã? Sabe o que foi que Deus fez com ela? Disse assim: sou eu, estou aqui, ore você mesma, porque o que Léo poderia orar, você pode. Então, isso a gente tem, é natural. A gente muitas vezes pensa que quem vai fazer a roda rodar são os nossos líderes. Mas na verdade é o Espírito Santo, que Ele quer usar você para fazer a roda rodar. Então é você que tem que aprender, porque Jesus, Ele fez, capacitou, e depois Ele disse: ó, eu vou me embora e vou deixar com vocês o Espírito Santo, e vocês vão fazer coisas maiores do que as que vocês viram eu fazer. E a igreja está aqui hoje por conta dessa ação, e essa ação agora está nas nossas mãos. Então nós agora é que somos os discípulos que estão sendo amadurecidos por Deus. Para quê? Para fazer a vida dele, fazer as coisas dele acontecer. Você, por exemplo, tem muito mais condições de influenciar as pessoas que estão na sua casa do que eu. Eu acho que eu já fui na casa de quase todo mundo aqui, mas pode ter certeza que você está todo dia na sua casa, pelo menos é para estar. Então, você é muito mais capacitada para influenciar a transformação da sua família do que eu. Não é, dona Suzana? Olha aí. Não precisa falar muito, não tem que cobrar. As suas ações é que vão edificar quem está vendo o que você está fazendo. É isso mesmo. Dona Suzana, pessoal da internet, está dizendo que não precisa de muita coisa não, são pelas ações que a gente vai influenciar. Não foi isso, minha irmã?
É isso mesmo. É isso mesmo, mesmo. É porque a senhora é uma bênção. Olha aí. Culto online. Com participação especial de Dona Suzana. Olha, então, eu queria justamente, diante disso, até que Dona Suzana confirmou, saber o seguinte: você vai estar o tempo todo na sua casa, mas você tem sido maduro, um discípulo maduro, você tem sido aquela pessoa que Deus diz assim: esse está trabalhando, esse está fazendo a minha parte. Um discípulo maduro, ele tem discernimento. Em Efésios 5:10 diz assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, quando você estiver em qualquer lugar, quando você for fazer qualquer coisa, você diz assim: Deus se agradaria disso? Tem aquela história, né? O que Jesus faria nessa situação, né? É mais ou menos por aí. Eu presto muita atenção que, de acordo com a vontade de Deus, que ela é boa, a perfeita e agradável, tudo que eu fizer de acordo com a vontade dele, eu vou estar fazendo de forma melhor. Eu tomo a decisão de praticar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Aquela parábola do semeador tem a semente que caiu na boa terra. E lá no final o resultado é que germinou, deu fruto de 30, 60 e até 100 para 1. Esse é justamente o histórico do discípulo maduro, que toma as decisões certas, que disciplina, que evangeliza em sua casa através das suas atitudes, e as pessoas vão aos montes ser impactadas pela vida dessa pessoa. Isso é ser frutífero. Mas também lá em Efésios 5, 12 a 14 diz assim: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Veja que interessante. Uma pessoa na sua casa começa só com xingamento, começa com falar de forma grosseira, começa com atitudes levianas e começa depois a mudar essas atitudes. As pessoas vão perceber e as pessoas vão querer essa mudança. O discípulo maduro, ele deixa de praticar o errado e passa a praticar o certo. E eu vou dizer aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Se tem alguém dormindo, desperte. É o conselho de Deus para você hoje, agora. Enfim, eu queria dizer que o bom discípulo, o discípulo maduro, ele é um sábio no seu proceder. Veja só, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E, sinceramente, todo mundo sabe que os dias estão sendo cada vez mais difíceis, e que muitas vezes essas dificuldades fazem com que as nossas atitudes não sejam atitudes bonitas, encantadoras, agradáveis. A gente tem uma resposta preparada para qualquer situação, mas às vezes essa resposta ela é ofensiva, ela é, vamos dizer assim, agressiva. Então, se eu estou prestando atenção, se eu estou querendo viver uma vida nova, então a gente tem que começar a se preparar para agir de outra forma, né? Todos nós temos nossas lutas que podem ser contra tentações que ficam na nossa mente, endoidando o juízo da pessoa, querendo que a pessoa faça o errado, vá para o caminho errado. Ou então pode ser que a sua luta pode ser para justamente se conter, para não dar aquela resposta na lata, para não ser agressivo diante de uma agressão sofrida. Tudo isso é prejudicial ao meu testemunho dentro de casa, às minhas ações, como Dona Suzana falou. E temos lutas
para tratar, com certeza, as pessoas. E Deus é quem vai nos ajudar nesses relacionamentos. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, como eu falei, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se você tiver uma oportunidade de mostrar a transformação de Deus na sua vida, não perca tempo não. Devemos ser sábios, buscar viver tudo isso que a gente falou aqui, crendo somente de uma coisa, que nós somos filhos amados de Deus, confiando de uma forma inabalável que nós fomos resgatados pelo amor de Deus por cada um de nós. Nós precisamos ser gratos pela regeneração que o Espírito Santo vem fazendo em nossas vidas, que é o processo de santificação. Enfim, nós devemos estar buscando ser um discípulo fiel de Jesus, que com toda a gratidão e sinceridade pode declarar, e essa eu queria que fosse a nossa declaração, a sua declaração. Está lá em 1 Coríntios 15:10, diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e pela graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele está dizendo aqui é muito simples. Se onde você estiver, as pessoas... Você já viu alguém, fora Freud, dizer: eu sou ateu, eu não acredito em Deus? Eu, particularmente, não me lembro. Tem até a juventude agora, parece que está aparecendo umas pessoas que estão querendo dar uma de intelectual e dizer que é ateu, né? Mas com 2 minutos de conversa, eles veem que eles não têm condições nenhuma de provar a não existência de Deus. Então, por conta disso, você tem que provar a existência de Deus. E você prova a existência de Deus na regeneração da sua vida, das suas atitudes, do seu pensamento, do seu caráter, da sua vida. É assim que nós vamos provar que Deus existe. Nós vamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler. É por isso que isso é tão importante. A fé que transforma, a fé vitoriosa, que começa a transformação em minha vida. Vamos orar para que Deus possa continuar agindo na vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paciência, porque tu esperas, Senhor, cada um de nós de forma paciente. Mas nós te agradecemos ainda mais pelo teu amor representado em Jesus Cristo naquela cruz, que ele trocou de lugar, Senhor. Ele se entregou por mim, para me resgatar para uma vida nova, e que essa vida nova sirva para te servir, Senhor, para te apresentar, para te mostrar para esse mundo que está tão deturpado. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa aqui. Traz capacitação, Senhor, do Teu Espírito Santo. Traz sabedoria, entendimento, discernimento e coragem, para que nós possamos viver essa transformação, essa regeneração, para a honra e glória do Teu santo, eterno e maravilhoso nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. A gente não vai ter louvor agora. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu queria lembrar a você que se diz homem, que amanhã não, terça-feira às 19h30 nós temos os pescadores de homens, e você está convidado, está intimado, e que vai ser bênção na sua vida, com certeza. Temos as células, está se reunindo na terça-feira, não é isso, dona Dedé, na sua casa, às 19h, se chegar às 18h tem sopa, e no sábado, dona Gilmara está com a célula, inclusive essa célula você pode acompanhar de casa, porque ela está sendo feita online. Qualquer coisa, liga para o WhatsApp da igreja, manda uma mensagem para o WhatsApp da igreja, que a gente vai resolver seu problema, sua necessidade. Não fique só, não se sinta só, conte conosco, que nós estamos aqui para lhe servir. Pessoal, vamos ficar de pé para receber a bênção pastoral? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo
esteja sendo derramado sobre medida sobre a tua vida, sobre teus negócios, sobre a tua saúde, sobre tudo que lhe é importante, para que você possa provar e comprovar quão maravilhoso é estar debaixo das bênçãos desse Deus onipotente, em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E portanto, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, e servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe.